Ouça, a partir de agora, a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. 10h07, 10h07, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, a verdade total em tempo real, pela Rádio Independente FM 93.3, O Diário FM 97.9, Facebook de O Diário. Nós estamos já com parte da nossa mesa já apostas, mas antes eu gostaria de apresentar aqui um balancete dos nossos assistentes de controle, que são o Adriano Vieira e o Marcelo Medeiros, gente, porque é um prazer muito grande o que esta semana o Grupo Monteiro de Barros deu mais um passo importante na comunicação, porque pelo Facebook o número de sábado passado foi o seguinte: pessoas alcançadas 15.877, 462 inserções, as curtidas, comentários, compartilhamentos, etc. Nosso público principal são os homens na faixa etária de 35 e 44 anos. Isso tudo por uma pesquisa realizada sábado. As cidades do estado de São Paulo tiveram maior audiência sábado passado, representando 94,3%. Nosso abraço aos paulistas, né? Eu sou São Paulino, então já aproveitando aqui. Em seguida vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Comentário do Rio de Janeiro, apenas para ilustrar. A Ana Paula Melo, um grande abraço se estiver nos ouvindo agora ou nos vendo pelo Facebook. Ela disse assim: sou barretense, mas moro no Rio de Janeiro. Graças a esse programa, consigo ficar por dentro do que está acontecendo e torço sempre por boas informações. A Ana Paula Melo ainda disse: meu marido, carioca, é fã de vocês. Ele sabe mais de Barretos do que qualquer barretense. Que bacana, Marcelinho. Bom dia. Bom dia, Lelo, bom dia, ouvinte da Rádio Diário FM, da Rádio Independente FM, e você, nosso internauta do Facebook. Como você disse, o Grupo Monteiro de Barros, através da internet, hoje consegue alcançar não só os barretenses, mas toda uma população do Brasil inteiro e até do mundo. Então são relatos de barretenses que estão no Rio de Janeiro, são relatos de barretenses que hoje vivem em Uberaba, em Araraquara, em todos os lugares, que a gente já sabia muito dessa força desse programa e agora a gente consegue ver nas ondas da internet. Muito bem, obrigado, Marcelo Monteiro de Barros. Doutor Luiz Misério, o senhor que fez a leitura aí dos nossos internautas, obrigado pela presença, estamos aqui mais uma vez. Tem matéria hoje para valer. Para danar, né? Eu fiz a leitura sábado passado e vamos fazer de novo hoje, que eu tenho a impressão que o programa hoje vai bombar, né? Pela participação dos nossos convidados aqui. E bom dia, né? O senhor não falou? Eu não falei bom dia, não? Tá, então, bom dia, bom dia. E, na verdade, esses números que você acaba de falar, Domingos Neto, sobre a participação, a audiência do programa, agora através por imagem no Facebook, demonstra que a população e os barretenses que moram fora também, né, têm interesse no programa, porque é um programa realmente de bons comentários, um programa que analisa os principais fatos de Barretos e analisa com seriedade, né? Analisa com muita propriedade, porque só tem membros aqui de altíssimo gabarito e que sabem se expressar, sabem colocar, sabem comentar as principais situações por que passa a nossa cidade e até o Brasil também. Eu agradeço muito e gostaria que os ouvintes continuassem participando para a gente ver a receptividade. Vocês podem entrar na nossa página no Jornal O Diário e fazerem os comentários, que a gente vai discutir aqui os comentários de vocês. É muito, muito importante a participação do ouvinte e agora, né, do telespectador, vamos assim dizer. E eu gosto muito de valorizar quem teve essa ideia. Foi Luiz Antônio Monteiro de Barros, seu pai, Marcelinho. E ele me ligou e falou: olha, vou dar um trabalho. Eu falei: estamos aí, né? Mas era para ele, o Neto e eu, o Sebastião Miziara, o Paraçu, o Marco Antônio, e o Marco Antônio saiu da rede. Só time bom, hein? Menos eu, né? Com exceção, né? Tem que ser. Só grande, então. Não, você poderia falar isso, não, só o que era baixinho. Mas grande como pessoa, Leo. Obrigado. Então, o Luiz Antônio teve essa ideia e começou na Independente AM naquela oportunidade.
foi crescendo, e a visão de vocês, que hoje estão dirigindo do Grupo Monteiro de Barros, e passou também o Diário FM, e agora o Facebook. Então, cada passo, eu não sei amanhã se a gente vai atingir até a Lua, não vai demorar muito tempo. Bom dia, doutor Onofre Rosa Rezende, um saudosista, veio aqui, já falou do Barretos Esporte Clube, da fusão, Barretos Fortaleza, nós estávamos inclusive acompanhando. Bom dia, Onofre. Bom dia, amigos, bom dia a todos. É uma lisonja muito grande para mim ver esse acontecimento agora dos internautas do Brasil e até fora do Brasil, ouvindo e vendo a gente participar desse programa Verdade Total em tempo real. Eu me recordo, já que eu sou o mais idoso aqui do grupo, do Monteirinho, João Monteiro de Barros Filho, quando estava na Rádio Piratininga, ali na Avenida 23, e eu até lembro que ele tinha um programa de esporte já. E ali criou-se a reportagem que não para. O programa de esportes, aliás, era comandado pelo Joel Valdo na época. Sim, né? o Joel Valdo. O João Monteiro de Barros Filho era o gerente da Rádio Piratininga. Sempre foi a consequência, o João Monteiro já era o cabeça mais pensante do grupo. E destacou o Luiz Carlos Fabrini e outros tantos mais que participaram. E a gente vê essa modernidade, fica todo orgulhoso de ver esse progresso que está acontecendo. E parabenizar, então, o nosso grande e o eterno João Monteiro de Barros Filho. Aliás, eu e Domingues Neto somos remanescentes daquele programa de esporte na Rádio Piratininga, né, Domingues Neto? Eu fazia a parte de turf e você fazia o esporte amador, né? E quantos anos já se vão isso, né? Desde 16 de fevereiro de 1961. Nossa, fiquei velho aqui. Vixe. E naquela... Bom dia, Nestor Leonel dos Santos, terminou o programa sábado. Você estava ouvindo, como sempre, quando não está aqui, está ouvindo e vendo agora o programa. Veio dar um aperto, assim, um abraço apertado no Guilherme Ávila e pedindo apoio para a 50ª exposição, que é uma marca, 50 anos, que deve acontecer do dia 2 a 8 de outubro deste ano. E agora parece que corre o risco, se não houver uma ajuda fora do sindicato, etc., digo assim, da prefeitura, pode até não acontecer, Nestor? Bom dia. Sim, bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal do Facebook. Antes de mais nada, é importante que sábado passado, eu que o senhor sempre me convida aqui, agradeço ao senhor, ao Grupo Monteiro, para a gente expor nossas ideias, nossos projetos e principalmente os cursos que o Diário sempre divulga muito, graças a Deus e ao senhor. Ele me chama de senhor. Eu tô achando meio estranho. Ele me acha velho. Vamos tirar o senhor aqui, porque ele é um garotão. Quando ele bota aquele óculos Ray-Ban dele aqui, o Domingos Neto. Ixi! E agora por imagem. Então você poderia ter trazido o óculos tá hoje. Aqui, ó. Então, faz favor. É que eu fiz uma operação de catarata e ainda tenho que usar. E o gostoso de tudo é porque eu adoro rádio. Então eu adoro rádio, o dia inteirinho no rádio. Com essa FM agora ficou muito mais gostoso, porque a gente pega em qualquer lugar que nós estejamos, tá pegando, sintonizado quando a gente não está dentro de casa. E agora com o Facebook ficou melhor ainda, porque a gente não só ouve, como está vendo os participantes, as pessoas, porque afinal de contas esse programa não é um sucesso à toa, porque todas as pessoas que o senhor convida, o Diário convida, o grupo, pessoas que estão atualizadas com a realidade de Barretos e do mundo. Né? Então é gostoso isso aí. E agora os internautas podem participar do programa online e ao vivo. Então é muito gostoso, sugerindo as perguntas, sugestões e tudo mais. Quanto à exposição, nós montamos uma comissão, o sindicato sempre deu apoio, resgatamos, depois de muito tempo parada a exposição. Com essa genética avançada aí no mundo inteirinho, é super importante acontecer essa exposição. Nós tínhamos um projeto de fazer shows, fazer exposição de animais, pequenos portes, danças folclóricas, enfim, resgatar tudo que nós perdemos aí ao longo do tempo com essa exposição. Infelizmente, o ano passado, o senhor participou das reuniões, a exposição não vem para nós ganharmos dinheiro, tanto é que o ano passado deu prejuízo para nós organizadores. E esse ano, se não fosse a prefeitura entrar com a metade do recinto onde nós necessitamos, porque nós temos que alugar tendas, é muito caro essa exposição, para a gente fazer tudo para pôr o gado ali de baixo. Então, com a exposição já tem os barracões, tem tudo, só que infelizmente parece que não vai ficar pronto, parece que a inauguração vai ser em dezembro. Então eu vim sábado aqui, pedi novamente para o Guilherme, para ver se teria condições da gente poder
realizar a exposição esse ano ainda, que está faltando 2 meses, né? Nós já estamos entrando em agosto, e ele falou que ia conversar com o Ronaldo, como eu já fui conversar com o Ronaldo, só que essa semana eu não tive a resposta ainda, não tivemos a resposta. Então, se passar dessa semana que vem, aí infelizmente nós vamos organizar para o ano que vem as 50 exposições em Barretos. Né? O presidente é o José Jesus Aparecido de Faria, novamente. Faria, né? O justamente. foi o ano passado. Isso, sempre é porque ele está no meio do gado elite, ele é um grande né? criador hoje. E tem contato, é um pessoal muito assim, vamos dizer, melindroso, tem que estar no meio mesmo, porque é muito caro o gado deles, então o Faria é um excelente nome, ele o Cirim, que foi o ano passado. Então, se Deus quiser, acredito que ainda dá tempo, se o Guilherme aí poder nos ajudar, que vem nos ajudando em todas as exposições, o que é justo tem que se dizer, mas se não der para fazer no recinto, infelizmente esse ano nós vamos ter que cancelar. É uma pena se isso acontecer, então vamos torcer para que é um grande acontecimento para Barretos, a expulsão, Barretos capital da pecuária paulista. Né? E outra coisa, a exposição tem que fazer no recinto mesmo, né? O local antigo, nasceu, né? é um local tradicional, né? A gente não pensa em outro local para exposição de gado em Barretos, né? Sem dúvida. A nossa mente está presa lá. Sem o nosso dúvida. passado é o que deu origem praticamente até a festa do peão de boiadeiro, né? Sem dúvida. A exposição de gado sempre foi um marco, né? E rivalizava muito com Uberaba na época. Lembra que quando a exposição de gado em Barretos estourava, né? Era próximo uma festa da outra, porque rivalizava. Hoje Uberaba ultrapassou em 1000 vezes. É Né? verdade. Até para efeito de esclarecimento, na época dizia-se o seguinte, que nós de Barretos, o conjunto do gado era mais fino e mais adequado para o comércio de raça importada. Era o Gir, depois o Nelore, e consequência, o Uberaba se traduzia mais pelo sentido de shows e atração de que ia um presidente todo dia 1º e fazer a inauguração. Mas Barretos tinha um conceito de melhor plantel, de melhores condições pela exposição que se apresentava do gado fino. Bem, olha, agora outro assunto que ontem eu recebi, inclusive, o J. Carvalho, que há 34 anos ele apresenta a violeira Rose Abrão, e até agora ele falou, está faltando alguma coisa, vamos divulgar a respeito da violeira, que amanhã domingo, tem uma única uma programação para decidir os 12 classificados. Das mais de 40 músicas inscritas para a 34ª violeira Rose Abrão, 20 já foram selecionadas por uma comissão especial e conquistaram já um cachê de 2.000 cada um. Só a inscrição, dessas 20, já conseguiram um cachê de 2.000 para cada um. Elas estarão na eliminatória única amanhã dia 30, às 10h30, na Igreja Senhor Bom Jesus, em Monte Alto, quando sairão as 12 classificadas. Essas 12 classificadas, então, virão na festa do Peão de Boiadeiro. Este festival de música raiz integra a promoção da 72ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Das 12 classificadas, apenas informando para aqueles que são aficionados em música raiz principalmente, para a grande final, 9, isto é, da 4ª e 12ª, receberão também um cachê de 2.000. É muito dinheiro já, vai dar mais do que os 65 que divulgaram. Então, o prêmio total de 65.000 será ultrapassado. A grande final, então, com 12 melhores músicas, vai acontecer no dia 23 de agosto, no palco Culturando, no interior do Parque do Peão Mussa Calil Neto. Por exemplo, o J. Carvalho, que informou, aliás, é o cara que o cidadão que tem a cara da violeira, né? Ele tem a cara da violeira, ele é autor de músicas, declama muito bem e é um grande amigo, começou no rádio, aqui na Rádio Barretos, no Grupo Monteiro de Barros. O grande ídolo dele, ele sempre cita isso aí, é o Monteiro Filho, o João Monteiro de Barros Filho. Olha, eu queria só lembrar que esse evento, o Evento Abraão, é um dos eventos que são acontecidos com incentivo fiscal da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Nós aqui ouvimos bastante crítica em relação à Lei Rouanet, todo mundo acompanha, principalmente quando teve a crise junto com o PT, em que se instigou a investigação na Lei Rouanet, que realmente tinha muita coisa errada, inclusive casamentos sendo pagos com Lei Rouanet. Agora você vê também bons exemplos de como que é aplicar na cultura realmente, como esse evento da Viola Abraão. Então, o Rose Abrão, é que por isso que vai ser em Monte Alto, que é a sede eu me esqueço o nome da entidade lá cultural,
E é uma parceira muito grande dos independentes, não tem gasto nenhum. Por exemplo, 40 mil para os 20 primeiros classificados, 2 vezes 2 mil vezes 20, dá 40 mil já aplicados. 18 mil para 9 finalistas, do quarto ao 12º colocado. 2 mil vezes 9, já dá 18 mil. 5 mil deve ser para o primeiro, 4 mil para o segundo e 3 mil para o terceiro. Num total de 12 mil. Total geral que deve ser em prêmio, 70 mil reais. A previsão é nossa, estou dizendo isso aqui nos anos anteriores e os que já foram pagos. Fantástico. 70 mil dinheiro que vai ficar por aqui mesmo. Então, esse é o destaque da violeira Rose Abrão, versão 2017. Domingos Neto. Pois não. O pessoal já está participando do programa, vê que já está bombando, começou a bombar o programa nosso aqui de hoje, né? A Febates Ana Paula, dando um bom dia para nós todos aqui, para os ouvintes, dizendo que está acompanhando o programa. O Dorival Mendes de Oliveira, que me parece que é de fora, né? Olá, amigos de todos os sábados, sou barretense e não perco nenhum programa. E admiro todo o pessoal da mesa. Um abraço a todos, hein? José Roberto Segovia também, que mora fora, é um barretense que está sempre sintonizado com as coisas de Barretos. A Verdade Total em Tempo Real, José Roberto Segovia, ao vivo, Facebook, o Diário, bom dia, Barretos e São Paulo, equipes. Nelson Miziara, que é nosso parente, muito amigo, parabéns pela boa imagem e áudio, isso é muito bom. Tá vendo, Adriano Vieira, você que é o responsável por isso. E o Nelson, e também o Odilon Poletti Camargo, que foi o proprietário da Maquip, foi presidente do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos. Grande cidadão, Odilonzinho, está acompanhando o programa. Um abraço, Odilon. Ana Paula Melo volta aqui. Agradecemos a atenção de vocês, já estamos ligadinhos nas notícias. Abraço. Aí, Marcelinho. São os primeiros ouvintes participando, né? Que bom. Só sobre o Rose Abrão, é importante ressaltar que o trabalho que esses meninos, que a gente chama de menino ainda, o Marcelo, o Joãozinho, estão à frente aí de vários shows que estão acontecendo aí pelo Brasil afora. É importante quanto que a lei, ela está aí para favorecer, ela é bem aplicada, porque, e o Rose Abrão a gente tem que sempre ressaltar e lembrar. Eu estive agora o mês passado com a filha do Tião Carreiro, aqui em Barretos, jantei com ela e com o filho dela, o neto do Tião. E essas conversas, o que ela me mostrou, tudo, esses resgates, as músicas que estão aí no Facebook, na internet, é tão gostoso, gente. Então nós não podemos deixar isso morrer. E esse trabalho que vocês estão fazendo vem de encontro para essa juventude que só está nessa rodeio universitário, música universitária, não sei, buscar um pouquinho esse resgate. Então, como você, muito jovem ainda, já pensando nisso e trabalhando em cima disso, você está de parabéns, você, o Joãozinho e todo o grupo, porque é muito importante, não só para nós aqui do interiorzão que lidou com isso tudo, mas é a essência, é uma música gostosa, é uma música sadia que volta lá no nosso passadão e é muito interessante. Parabéns, meninada. E outra coisa, nós temos que resgatar e não deixar morrer nunca essa violeira Rose Abrão, muito mais pela figura de Rose Abrão. Sem dúvida. Um barretense extraordinário, um barretense que era queridíssimo. Eu já vi uma pessoa educada, mas mais do que o Rose Abrão, e muito interessado nas coisas raízes, né? E, doutor, e o quanto que é importante o surgimento do lançamento da toda a música sertaneja partiu dele, porque aqui em Barretos ele recebia, igual a filha do Tião me contando, ele recebia todos esses artistas que hoje é famoso, Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, recebia mesmo na Almir casa Sater dele. Almir Sater disse que estava na queima do alho ali e pediu, pelo amor de Deus, para poder tocar ali na Rose Abrão. Então, quer dizer, ele deu oportunidade, aí deslanchou para o Brasil inteiro, e vários, na verdade todos passaram por Barretos e chegou até na casa do Rose, onde que se destacou depois. E a amizade do Rose Abrão com esse grande poeta sertanejo que foi João Pacífico, né? João Pacífico deixou uma grande contribuição para a música sertaneja, né? Todo o Brasil conhece João Pacífico e sentiu muito a morte dele. E ele é amicíssimo do Rose Abrão. Oportunamente eu estarei apresentando um CD que nós gravamos em 1988. Presença, Tião Carreiro e Pardinho, Zico e Zeca, Cacique Pajé, João do Cedro, Zé do Pinho. E além também, tinha outros candidatos, nós éramos candidatos, e o Rose Abrão, na casa do Rose Abrão. É uma gravação espetacular que tem, e o Tião Carreiro cantando e fazendo aquela
imagem da cobra cruel que era a cobra maldosa que ele recitou. E ainda mais, dentro desse aspecto, nós tínhamos então o sucesso de mais outros elementos, porque a música raiz sertaneja é a criação e foi o sucesso maior da fundação dos Independentes. Todo programa de sucesso da festa no final eram as raízes sertanejas. Eu me orgulho e tenho a vaidade de dizer, eu faço parte, lá nos Independentes, do palco das raízes sertanejas, que é a imortalização da música raiz sertaneja. Daí o motivo pelo qual a gente tem orgulho e satisfação de participar desta orientação da música raiz. Lembrando que Tião Carreiro, como Laudo Natel, vinha em todas as festas do peão, todas, até o ano que ele faleceu ele ainda veio, e o Laudo Natel hoje já está bem de idade, mas ele vinha quando não poderia vir no período da festa, ele vinha antes visitar o Parque do Peão. Outro detalhe, Rose Abrão era tio do Melick Zaiden Gerard, irmão do Abdaclim Abrão. Faz parte da história, da minha cabeça. Aí tem história. Né? Tem história. Lamentavelmente, né? Porque isso quer dizer que a gente está numa idade, mas tem que preservar a história de Barretos. Temos mais ouvintes participando, assistindo o programa. O Adriano Vieira diz que está assistindo o programa, mas é lógico, né? Ele está fazendo toda a transmissão via internet, via Facebook, né, Adriano? Você quer aparecer um pouquinho, né? Tá bom. Agradece ele. Muito obrigado. Pela audiência. Muito obrigado, Adriano. Se não tivesse assistindo, ia ser dispensado. Ia ser dispensado. A Juliana Roselém também acompanhando a transmissão e aplaudindo a gente também. Muito obrigado, viu, Juliana Roselém? Principalmente o público feminino também, né? Agora o Ismael já está aqui com a gente dando bronca para a gente entrar no break. Logo mais a gente acompanha mais, né, Lelo? Mas eu deixo sempre você puxar, que é o grande chefe aqui. Né? É o grande âncora nosso. Não, nem no tamanho. Às 10 horas e 28 minutos, a gente volta daqui a pouco, não saia dali, tanto do Facebook, como também da Rádio Independente e Rádio O Diário FM. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. É muito mais música e informação. O Diário FM. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$ 22,00. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 22,00. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. A Imobiliária Dejair Vicente comunica. Estão à venda lotes comerciais no Residencial Vida Nova. São lotes de várias medidas a partir de 222 metros quadrados. O Residencial Vida Nova terá 1.982 residências. Procure já a Imobiliária Dejair Vicente em Barretos e adquira seu lote comercial. Imobiliária Dejair Vicente. 44 anos de tradição e qualidade. Rua 24, esquina 27, fone 3322-2244. Uma garrafa de vidro quebrada na rua sempre é um risco de acidente. Uma criança, um idoso, qualquer pessoa pode se machucar. Por isso, entrou em vigor uma nova lei que proíbe o porte de garrafas de vidro para consumo de bebidas na região dos Lagos, em Barretos. Vamos conservar nosso cartão postal da cidade como ele merece, limpo e sem sujeira. A região dos lagos é de todos. Lixeiras foram instaladas em torno dos lagos. Ao consumir bebidas em latas ou recipientes plásticos ou alimentos no local, descarte o lixo no lugar certo. E lembre-se, é proibido o porte de garrafas de vidro para consumo de bebidas na região dos lagos sob pena de multa. Barretos, uma cidade de todos.
Atenção barretense, até o dia 31 de julho, corra e compre seu pacote por R$350, parcelados nos cartões e curta os 11 dias do Barretão 2017. Tá esperando o quê? Ponto de venda exclusivo no Norte Shopping Barretos. Mas atenção, este preço é até o dia 31 de julho. Dia 1º de agosto, virada de lote do pacote barretense. Barretos 2017, de 17 a 27 de agosto, a festa do Brasil. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Às 10 horas e 32 minutos pela Rádio Independente FM, O Diário FM, Facebook do jornal O Diário. Obrigado pela audiência. Nós vamos agora entrar num assunto que foi o principal desta semana, que hoje se encerra. Porque vocês sabem que semana encerra no sábado. Tanto é verdade que domingo é o primeiro dia da semana, porque imediatamente é a segunda. Se é segunda, é o segundo dia. Hoje é o último dia da semana. Hoje é o último dia da semana. Muita gente já pensa que é segunda-feira, né? Já fala, bom final é cultural, de semana. é cultural isso. Cultura. Não adianta, você não muda isso não. É igual que eu já falei aqui muitas vezes, agora que com essa audiência espetacular que a gente tem, lembrando mais uma vez, de vez em quando você bate numa tecla, mas é o correto, né? É o correto. Eu acho que o trabalho da imprensa, o trabalho do jornalista, do radialista, é informar com precisão. Porque muita gente vai falar, olha, eu tenho esse documento aqui, vou tirar uma Xerox. Está errado a Xerox. Fotocópia. É fotocópia. Xerox é marca de uma máquina. É a mesma coisa do Gillette. É. Eu vou comprar um Gillette, que marca? Gillette é uma marca. Mas você já viu como é que a propaganda foi bem feita, né? Como falou... Virou sinônimo, né? Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear, né? Como o Vicente Mateus falou, quero agradecer a Antártica pelas bramas que nos mandaram na época. Porque Brahma, você ia num bar, já fez tanta propaganda. Isso é folclore, mas é verdade, viu? Isso é verdade. Essa eu vi na TV Tupi. É mesmo? Exatamente, na TV Tupi. Tem muito folclore do Vicente Mateus, mas tem umas coisas que realmente são verdades. Ele ajudou muito eu e o Odair, que nós éramos representantes da Brahma na época. Então era sinônimo de cerveja. Hoje, com tantas marcas, você quer uma bem gelada e pronto. Mas antigamente, porque a Antártica tinha grande aceitação, depois veio a época da Brahma, depois da Skol, e agora tem umas 15, 16 marcas aí. Eu, como não sou um bom tomador de cerveja, uma de vez em quando só, eu, por mim, sendo gelada... Era um bom tomador, hoje que deu uma sossegada, né, Leo? Que nem a frase de caminhão, né? Sogra é boa igual cerveja, gelada em cima da mesa, né? Coitada das sogras. Eu faço o para-choque do dia na Independente FM, e eu falava de sogra com muito carinho. Minha sogra, nossa, eu adorava. Eu também me dei muito a vida toda com minha sogra, nunca tive problema nenhum. Eu acabava de falar, sogra devia ter só 2 dentes, um para abrir garrafa, outro para doer eternamente, brincando. E tinha uma menina que me ligava, sua mãe também é sogra, e batia o telefone, e eu falei, espera um pouco, é filosofia, tá? Então, a gente está falando disso aí, gente. Quando você vê assim, numa empresa, numa livraria, numa empresa, tira Xerox, está errado Xerox. Tira uma cópia ou uma fotocópia. Xerox, como diz o doutor Luiz Biziara, é a marca de uma marca. Nós estamos aqui no momento cultural, viu, Marcelinho? Perceber. Posso dar momento cultural. É igualzinho também o Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha, que é o Cine Barretos. O pessoal não habituou a falar Centro Cultural Osório, que é o grande nome da história de Barretos, né? O pessoal fala Cine Barretos, não adianta. Mas nós temos que preservar o Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha, e a advogada Vera Acione Abrão se bate muito nisso, né? Devemos sempre falar isso. Falado sobre sogra. É aquele refrão que diz assim, feliz o Adão, não teve sogra nem caminhão. Pois é. Bem, gente, Santa Casa de Misericórdia. Nós separamos todo o noticiário do Jornal Diário, que todos os dias foi publicado. Começou na terça-feira com o promotor de justiça Renato Flávio Marcão. Grande doutor Renato Marcão, né? Ele é alto? É alto, não é assim gigantão não, mas é alto, sim. Então tudo bem. Renato Marcão é jurista, autor de livros de direito penal, um promotor muito conceituado e muito conhecido no mundo jurídico. Ele dá palestras no Brasil todo para juízes, para promotores, é um cara bem conceituado e tem inúmeros livros aí jurídicos. Que beleza. Está vendendo bem. Está vendendo bem e é um cidadão que Barreto se orgulha de tê-lo. Ele emitiu parecer desfavorável ao pedido de insolvência em ação
com pedido de tutela de urgência apresentado pelo prefeito Guilherme Ávila. O pedido é que a Santa Casa seja declarada insolvente pelo fato de no valor da dívida ser maior do que o patrimônio da instituição. No parecer, o representante do Ministério Público diz que o pedido não comporta deferimento, porque não existem suportes probatórios ou jurídicos que permitam o deferimento das tutelas reclamadas. E vai toda essa matéria, foi a primeira da semana, a gente tem que chegar até a de hoje, para que o ouvinte e aquele que está nos vendo pelo Facebook chegue realmente a uma conclusão. Depois, na terça-feira... Bom dia, Monteiro Neto. Bom dia, Domingos Neto. Prazer em tê-lo aqui. Hein? Mas que honra. A honra é minha. Você está aqui de jornal diário. Não, porque ontem eu fui chamado a atenção aqui, rapaz. Não foi por escrito, não, porque pode até ser dispensado, mas foi porque eu vim gravar o chamado por Facebook e tinha que vir com a camisa, mas eu estava no escritório, eu vim do jeito que eu estava. E falaram, amanhã o senhor vem com a camisa porque o senhor vai gravar as chamadas. Então eu sou como obediente, por isso que eu estou bonitinho. Mas, Lelo, você é assim do jornal diário, as pessoas olham para você e identificam o jornal diário. Que bom, obrigado. Não precisa nem estar escrito no peito, está no coração. Está no coração. Está na testa do Lelo, está na testa. Não fala mais que eu vou pedir aumento. Aí você aumenta o programa para mais 3 horas, eu estou ferrado. Aumento o seu é proporcional ao seu tamanho, não tem problema, Lelo. Então o meu saldo vai ser sempre devedor. Não. Bom, na quarta-feira, o juiz Cláudio Bárbaro Vita, conhece também, doutor? Conheço, o grande juiz. Então, muito competente, está fazendo um bom trabalho na primeira vara civil de Barretos. Ele ressaltou na decisão que extinguiu o processo de insolvência da Santa Casa, então está extinto em Barretos, né? Que sob a intervenção municipal do hospital, iniciada em agosto de 2013. Demorou muito, a gente já previa que era um assunto muito delicado. E não apresentou qualquer melhora como esperado no aspecto financeiro. Ao reverso, sofreu degradação gradual e continua comprometimento de ativos e a escalada galopante do montante de seu passivo. Isto quer dizer, o déficit aumentando a cada mês. E cita, inclusive, a Caixa Econômica Federal. Também foram firmados contratos de empréstimos com a Caixa Econômica Federal em quantias vultuosas, no importe de aproximadamente 25 milhões no ano de 2015 e 8 milhões em 2016. Isto aumentando esse déficit que nós já dissemos aqui. Depois, imediatamente no dia seguinte, o promotor de justiça Renato Flávio Marcão emitiu parecer desfavorável também ao pedido. Isso nós já dissemos. E o assunto foi depois entregue até à Associação Médica, os médicos de Barretos, e tal o doutor Fauzi Daira, ele também compareceu dizendo que a classe médica defende a investigação do que realmente aconteceu no hospital. Ele disse, se o juiz e o promotor cobram atitudes nesse sentido, nós médicos também queremos que seja investigado e quem não comportou de forma correta, que seja punido, doa a quem doer. A classe médica e o corpo clínico não são causa desse problema. Os colegas querem condições dignas de trabalho e consideração pela atividade e não estão tranquilos com a notícia da falta de solução definitiva. O diretor clínico, Fauzi Daira, opinou que a extinção da ação de insolvência era esperada. E depois vem outros comentários ainda do Dr. Fauzi Daira, que é o atual diretor clínico da Santa Casa. E hoje o Jornal Diário ainda publica que o Ministério Público está analisando e que há também a possibilidade... Ministério Público Federal. Federal também. Então, essa situação da Santa Casa. O pai dos burros disse, nós já falamos isso aqui 80 vezes, insolvência ou falência. Falência é o ato ou efeito de falir, de quebrar. Essa é a falência. Falha, carência e omissão. Tudo isso é uma falência. Insolvência é uma falência, é uma miséria. Então, é a mesma coisa. Nós já falamos que insolvência usa-se muito, não no setor jurídico, mas, por exemplo, no contábil usa isso aí. Não quero entrar no mérito, que é uma profissão da gente. É quando uma pessoa física faliu, quebrou, você fala que está em insolvência. E na jurídica é falência. Isso é que a gente tem mais ou menos. Pois não, Neto. Antes do Monteiro Neto ocupar a palavra, que é sempre sábia, né? Sempre muito sábia. Obrigado.
Eles começam me elogiando, daqui a pouco vai começar o bullying, só eu que falo. Demorou um pouquinho, aí passa a ser bullying. Né? Mas quando você demora, você fala com muita propriedade. Aliás, aqui nós temos mais um... Só acrescentando, o Adriano me falou, Neto, você não vai achar ruim, porque você vai achar bom, porque você fala que eu pratico... que a audiência no Facebook aumentou na primeira vez, né, Adriano? Depois dos seus comentários, quando você começou a falar. Muito obrigado, eu agradeço. Então você pode agradecer quem está te Agradeço vendo. os nossos ouvintes da rádio e também a todos os nossos internautas do Facebook. Eu fiquei feliz mas, obrigado, eu também. E tem mais um internauta aqui, o Cláudio Santos, que deu um trabalho muito grande para o prefeito Guilherme Ávila no programa sábado passado. Guilherme estava nervoso. Estava nervoso, já estava meio agitado já, né? E o Cláudio Santos, que é um ouvinte nosso, assíduo, ele manda uma mensagem para o programa. Bom dia a todos que compõem a mesa. Forte abraço. Obrigado. Tio Nestor, Leonel, Dr. Luiz Lotfala. Hoje não serei, entre aspas, pesadinho. Espero, né? Vamos ver agora. Ô, Luiz, um abraço, Cláudio. Deixa eu fazer uma observação aqui para os nossos amigos internautas. No começo da semana, eu recebi uma mensagem também pelo Facebook da minha querida amiga Graça Lemos. E a Graça falou, olha, Neto, nós fomos citados no programa de sábado e eu gostaria que você abrisse o espaço para que nós pudéssemos participar do programa também. Eu achei até que ela viesse hoje no programa. Ela viria, seria um grande prazer, uma grande honra. Disse para ela que teria seria uma honra imensa ela poder vir. Mas a Paula tirou alguns dias de férias também, não pôde vir, justificou. Então quero aqui mandar um abraço à Graça, quero mandar um abraço à Paula também. Evidentemente o nosso programa está aberto para todas as ideias, para todos os pensamentos. O confronto de ideias, de opiniões, é aquilo que estimula a nossa sociedade a discutir os seus verdadeiros problemas e encontrar as soluções. Mais um intervalinho aqui, olha, Laís Helena, lá de Campinas. Laís Helena é minha filha, né? Um beijão, filho, um beijão para você. Né? Ela está assistindo o programa, né? Uma honra muito grande, né? A nossa filha, que é barretense, que nasceu aqui. Hoje advogada? Ela é advogada. Não, bom, agora é advogada, né? Porque ela se formou e fez ciências sociais na Unicamp também. Hoje ela trabalha no Tribunal Regional do Trabalho do Brasil, Unicamp, né? Ela formou em Ciências Sociais lá e agora se formou em Direito também e está no TRT da 15ª Região. Um beijão, Laís Helena, para você. Ô Luiz, eu queria entrar no assunto sobre a questão da Santa Casa e isso, assim, a gente tem vários amigos que sempre estão nos perguntando sobre as questões da Santa Casa, sobre essa semana, que foi uma semana inteira de manchete, sobre a decisão judicial de arquivar esse processo de pedido de insolvência. Eu sei que vocês vão falar que eu falo demais, mas eu gostaria de fazer um breve histórico da visão que eu tenho sobre tudo isso. Primeiro, eu fui membro da Santa Casa, fui mesário da Santa Casa, no mesmo período em que o Domingues Neto também exerceu. Nosso papel era de mordomo, Lelo? Hoje mordomo. Era mordomo, né? Hoje trata de irmãos, né? De irmãos, né? Então, da Irmandade da Santa Casa. E ali trabalhei, fiquei muito tempo fazendo parte como membro lá da Santa Casa. Eu não exerci o papel de diretor, mas de conselheiro. E muitas foram as assembleias que eu participei, onde o Conselho Fiscal apresentava, na época do senhor Ibrahim Martins da Silva, os relatórios de toda a contabilidade da Santa Casa. Uma das pessoas que eu tenho a honra de ser amigo, e uma das pessoas de maior credibilidade de Barretos, pela sua postura, pela sua honradez, pelo seu profissionalismo, eu considero que é o Daniel Bampa Neto, um grande amigo. Grande amigo. E o Daniel Bampa Neto sempre fez parte do Conselho Fiscal da Santa Casa. Assim como também o saudoso Dr. Santana, que nos deixou há pouco mais de um mês. O Dr. Santana excelente advogado trabalhista, tem um filho maravilhoso que é o Renato, uma história de vida de dignidade. E esses assim dois que você citou de uma respeitabilidade a toda a prova, né? Citando, tanto o Daniel como o Dr. Santana. Eu estou fazendo questão de citá-los, porque eles são uma síntese, um exemplo do conselho que a Santa Casa sempre teve, com a participação do Domingues Neto, Dr. Mário Gonçalves, que participava ali, o seu Silvio Nogueira, que eu tive o prazer de conviver. Eu tinha a honra, muitas vezes as assembleias eram sempre aos domingos, as reuniões eram sempre aos domingos, eu deixava o convívio com o João, com a Helena, com a Lara, com a Elô, para ter a honra
de prestar serviço à Santa Casa, mesmo que fosse para discutir ideias e para conviver com essa nata da sociedade Barretos, com essas pessoas maravilhosas que empenhavam a sua vida em favor da Santa Casa na administração do provedor Ibrahim Martins da Silva. Depois veio o Calil Salles e tudo mais. Então, Lelo, eu faço essa ressalva por causa do seguinte, já nessa época, não é de hoje, já nessa época, a gente acompanhava que aquilo que é o procedimento na Santa Casa do atendimento médico não tinha uma correspondência do valor que se gastava com o valor que se recebia por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Lelo, quantas vezes nós fomos em reuniões na Santa Casa e o Conselho Fiscal mostrava lá o balanço que a dívida da Santa Casa era 1,5. Para cada R$1 que arrecadava, gastava-se, tinha uma dívida de 1,5. É assim que se fala em termos de contabilidade, Lelo? Para cada R$1 de 1,5 de dívida, você tem R$1 de faturamento. Tá. Para você que é ouvinte da Rádio Dependente, do Verdade Total, eu queria fazer uma explicação simples, de fácil entendimento. É o seguinte, Lelo, suponhamos que você tem um salário de R$5.000 por mês. E a sua despesa entre o IPTU, a escola dos seus filhos, o supermercado, os compromissos de impostos, tudo que você tem, você gasta R$7.500. Como que você faz para equilibrar? Se você ganha 5 e gasta R$7.500. Aí você fala, bom, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, você vai cortando para tentar chegar nos R$5.000. Vamos supor que você conseguiu fazer nos R$5.000, mas e a dívida que você acumulou dos R$2.500 durante anos a fio? Eu estou dizendo de uma maneira muito singela para explicar o que de fato acontece com a Santa Casa, e não é de 1 ano para cá, de 2 anos para cá, de 5 anos para cá, não. Nós estamos falando de há muito tempo que se denuncia que o valor que é de repasse do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, porque aqui é a gestão plena da saúde, para a Santa Casa poder operar, Lelo, é deficitária. Se paga um valor que não se cobra a despesa da Santa Casa. Esta é uma grande realidade de muitos anos, Lelo. Não é de 1 ano, não é de uma gestão, não. E esse é um problema que você vive hoje também no Hospital do Câncer de Barretos, na Fundação Pio XII. Ou seja, o que o governo federal manda de dinheiro para a Fundação Pio XII é menos do que ela gasta com salário, com os impostos dos salários, com os medicamentos, com os equipamentos, com tudo. Agora, como é que o Henrique consegue equilibrar a conta e não entrar em déficit? Porque ele consegue arrecadar com doações de pessoas, com eventos que ele promove, com empresas que fazem renúncia fiscal, em vez de pagar um imposto para o governo, fazem renúncia fiscal destinando parte do imposto de renda para a Fundação Pio XII, e aí ele consegue uma receita igual à despesa e às vezes até com superávit. Às vezes ele consegue que uma empresa construa uma determinada ala e assim o Henrique vai administrando. Com os artistas, né? Com os artistas, mas os artistas é uma parte pequena. O que é o grande volume de arrecadação da Fundação Pio XII é um incentivo fiscal que existe, Lelo, que uma empresa como o Bradesco, por exemplo, ele tem que pagar imposto para o governo. Mas a legislação permite que, em vez de ele depositar no cofre do governo, ele faça uma doação para a Fundação Pio XII. Vamos supor que ele doou 3 milhões de reais. Ele precisa só apresentar que ele doou 3 milhões para a Fundação Pio XII, que em vez de ele pagar para o governo, para depois o governo repassar, ele passa o dinheiro direto para a Fundação Pio XII, e aquele dinheiro ele pode dizer, já paguei os 3 milhões direto para a Fundação Pio XII. Isso se chama renúncia fiscal, incentivo fiscal. E foi isso, Lelo, muito bem administrado pelo Henrique, que ele conseguiu fazer a potência que é a Fundação Pio XII. Não é a conta corrente do que o SUS paga e do que custa o hospital. Ele consegue uma receita extra para equilibrar a Fundação Pio XII. Já na Santa Casa de Barretos, nós nunca tivemos um superávit, ou seja, o governo pagar mais do que a Santa Casa gasta. Isso há mais de 30 anos é desse jeito, há mais de 20 anos, 30 anos é desse jeito, Lelo.
Então, quando você fala que a dívida da Santa Casa hoje é monstruosa, você que paga cartão de crédito com juros, tá certo? Você sabe do que eu estou falando. Entra numa dívida do banco para ver como é que fica a sua dívida. Como é que ela cresce? Ela cresce em PG, em progressão geométrica. Aí você vai falar, Neto, mas por que você está falando sobre tudo isso? Lelo, porque não existe, não dá para inventar a roda. O que acontece é o seguinte, você pode dizer que tal administração foi mal feita, que não houve uma boa administração, que não se tinha uma boa noção da administração. Mas ninguém pode negar que aquilo que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal paga para a Santa Casa é o suficiente para ela poder se manter. Lelo, eu quero lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, a Santa Casa de Barretos é a única que está nessa situação? Não, todas do Brasil praticamente. Tá. Né? Então a gente pode dizer que em todas as Santas Casas do Brasil houve roubo e desvio. Nós podemos dizer que em todas as Santas Casas do Brasil elas foram mal administradas. Ou ela reforça o que eu estou dizendo, que é o governo federal não pagar aquilo que se gasta e é obrigação do governo fazer esses pagamentos. Lelo, quantos anos a tabela do SUS ficou sem reajustar, enquanto a inflação era 5%, 10%, 6%, 8%, e a tabela do SUS nunca reajustava, agravando a situação. Agora, eu não estou falando de Barretos, mas muitas Santa Casas também teve problemas sérios de roubos, entre aspas, né? A Santa Casa de São Paulo, por exemplo, teve roubo grande e de gente importante que estava lá dentro. Você então me dá uma oportunidade para não confundir o ouvinte, porque você foi muito pertinente com o que você está falando. Eu não estou dizendo que não se deve apurar, que não se deve levantar, ao contrário, eu estou dizendo que deve apurar, que deve se levantar. Porém, o que acontece é o seguinte, nós não podemos ficar ao bel prazer de interesses políticos, interesses escusos, pessoas que têm mágoas pessoais. Por exemplo, quando o Fauzi fala que tem que apurar tudo, eu sei que ele está pensando no Ibrahim. Não tem conversa. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu sei que você, quando fala tem que apurar tudo, você está querendo atingir quem? Um cara que que sempre foi seu adversário político, tá certo? Que você sempre fez fofoca sobre ele, que você sempre o agrediu, que você fez sempre nos bastidores ataque ao Ibrahim. Então, quando você fala, olha, tem que apurar tudo, na sua mente, o Ibrahim é o primeiro que vem. Porque você acha que lá no Ibrahim aconteceram irregularidades. E nós precisamos lembrar que foi o Ibrahim que construiu aquele prédio novo, que você trabalhou e sustentou sua família com medicina dentro da Santa Casa a vida inteira. Você se formou, veio para Barretos e formou a sua família, uma família linda, bonita, que eu admiro. Você como pai, como esposo, você é exemplar, você tem uma família linda, mas você nunca esqueceu a mágoa que você tem com o Ibrahim. E você nunca reconheceu que foi na época do Ibrahim que nós vivemos a fase áurea da Santa Casa. Foi ele que construiu esse prédio que te deu condição de educar sua família. Agora, você todas as vezes que vem com esse papo que tem que investigar, você não está falando de Eduardo Petrov, que é amigo do Henrique Prata, porque o Henrique você não quer enfrentar. Mas você quer fazer fofoca em cima do Ibrahim. Isso todo mundo sabe, ô Fauzi. Agora, Lelo, o que é verdade? É verdade o seguinte, muita gente critica o Renato Peguim. Vamos falar um pouquinho sobre o Renato Peguim. O Renato Peguim, ele assumiu a administração da Santa Casa num determinado período. Nós tivemos o Ibrahim, depois veio o Calil Salles, depois veio o Décio Maruco, tá certo? Se critica muito também o Décio Maruco. Aí vem a época Renato Peguim. E é isso que eu queria lembrar aqui um pouquinho, Lelo. Porque o que aconteceu? O Renato Peguim, ele fez uma equipe de gente competente, gente séria, gente honrada. Por exemplo, Giovanni Barrotti, o Edson do Posto, o Renato Reis, um time de primeira linha foi para Santa Casa. Eles começaram a administrar. Quando chegou num determinado momento, Lelo, eles viram que a dívida com a Caixa Econômica Federal, nem dava para pagar a dívida, principalmente os juros. O que o Renato fez? Veio nesse microfone, falou com a sociedade e foi no promotor.
falou, doutor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. A Santa Casa não tem como administrar. O que nós arrecadamos não dá para pagar a dívida. Então, quero pedir para o senhor a intervenção. Eu quero que o senhor faça a intervenção da Santa Casa. Aí, a promotoria foi ao juiz e fizeram a intervenção. Quem é o interventor nomeado pela Justiça? Prefeito. Hoje, todo mundo acha que é o Henrique Prata. Não. Não é Henrique Prata que é o interventor, não, nomeado pela Justiça. A intervenção saiu para a Prefeitura Municipal de Barretos. Aí você vai falar, mas por que para a Prefeitura? Porque a gestão da saúde em Barretos é plena. O que significa a gestão plena? Todos os postinhos de saúde é gestão da Prefeitura. O repasse de verba para a Santa Casa é da Prefeitura. Tudo que se diz de saúde em Barretos, a gestão é plena. Então o município de Barretos fez a opção de ser o gestor da saúde em Barretos. Por conta disso, Lelo, é que também, até pelo Estatuto da Santa Casa, estava dito que em a Santa Casa entrando em dificuldade, quem em última instância assume é a Prefeitura. Que, aliás, o prefeito é membro nato da mesa. Ele e o bispo. Ele, querendo ou não querendo, o bispo e o prefeito, eles fazem parte obrigatoriamente da mesa de direção da Santa Casa. Então, o juiz de direito, a pedido do promotor, fez a intervenção da Santa Casa de Barretos. E quem foi que levou para a justiça isso? O Renato Peguim. Então, faça-se justiça ao Renato. Porque se ele não foi o melhor administrador que a Santa Casa teve, ele teve uma honradez muito grande de reconhecer que ele não tinha condição, nem ele nem a equipe dele, de dar solução à Santa Casa naquele momento, e ele foi buscar no Poder Judiciário uma solução, pedindo para que o Poder Judiciário intervisse na Santa Casa, jogando a responsabilidade para a Prefeitura, que é quem realmente tem a obrigação e quem a Justiça deu a intervenção. Aí, Lelo, nos primeiros momentos, o que a Prefeitura de Barretos fez? Primeiro mandato do Guilherme de Ávila. Ele nomeou o seu secretário da Saúde, o doutor Alex. O Alex fez uma gestão brilhante. Sei que muita gente não gosta do Alex, critica o Alex. Esse moço é sério também com isso. É sério. O Alex fez uma gestão brilhante. Mas onde é que foi o brilhantismo do Alex? Foi sozinho? Não. Ele teve o brilhantismo do Guilherme também. Por quê? O Guilherme é do PSDB. Prefeito do PSDB. Ele foi no governo Alckmin e sabia que o Alckmin estava lançando o Pro Santa Casa. Na época, era uma ajuda de R$1 milhão por mês para todas as Santas Casas do estado de São Paulo. O que aconteceu? O governador, dando R$1 milhão a mais do que era o repasse do governo federal, fez com que a Santa Casa se equilibrasse. Tá certo? Então a Santa Casa entrou num estado de equilíbrio. Pelo menos receita e despesa. Aquele dinheiro não era o suficiente para pagar o atrasado, o passado, mas era o suficiente para a Santa Casa regularizar as principais dívidas e tendo receita e despesa equilibrada. É como se você, que recebe 5 e gasta R$2.500, da noite para o dia começasse a receber R$7.500. Você zerou a sua conta. Você não tem dinheiro para pagar o restante, a menos que você vendesse patrimônio, para poder pagar a dívida que você tinha. Foi o que aconteceu na gestão do Alex. Bom, o Alex sai de interventor e entra como interventor o Edu Petrov. Tá certo? Logo depois que o Edu Petrov foi candidato a deputado estadual. O Edu assume a Santa Casa com um sonho de todo barretense, do próprio prefeito, de envolver o Henrique, tendo em vista que o Edu Petrov era uma pessoa, filha do Petrov, do Boian, e uma pessoa muito, muito querida por parte do Henrique. Qual era a estratégia? Bom, se a gente colocar o Edu Petrov, o Henrique logo vai entrar para ajudar também a Santa Casa. Porque o Henrique também tem um interesse que a Santa Casa ir bem por causa do hospital e escola, que a escola de Barretos precisa. Que a escola de Barretos, a Faculdade de Medicina de Barretos precisa. Então, a ideia era envolver o Henrique para vir para junto da administração da Santa Casa. O Edu Petrov assume. E aí, várias foram as atitudes do Edu na administração. O Edu sai
da administração da provedoria e entra o Edson Flauzino. Tá certo? Então, Lelo, o que foi que aconteceu nessa época? Houve, mais uma vez, uma tentativa do prefeito de trazer o Henrique. O Henrique, com grande responsabilidade social, aceita entrar na provedoria, na intervenção. O prefeito nomeia o Henrique como ele tinha nomeado o Alex, como ele tinha nomeado o Edson Flauzino, como ele tinha nomeado o Edu Petrov, tá certo? Para que a Fundação Pio XII pudesse administrar a Santa Casa, contando com o know-how do Henrique. E aí, Lelo, é que entra o que eu queria observar aqui. Pela primeira vez não, o Henrique, quando ele assumiu a Santa Casa, ele fez uma coisa que foi nas primeiras 2 semanas. Ele fez uma auditoria sobre a Santa Casa. O que o Henrique fez? O Henrique pegou e levantou qual era a verdadeira dívida da Santa Casa. Vocês se lembram que o Henrique veio nesse microfone para falar sobre isso, Léo? Você se lembra, Luiz? Inclusive seu pai veio junto. Papai veio junto, eu questionei o Henrique, todo mundo questionou. Porque o Henrique anunciou uma dívida que é monstruosa. Uma dívida impagável. Aí é que tá, Lelo. Quando o Henrique, como gestor, assumiu a pedido do prefeito, a intervenção continua sendo do prefeito. O Henrique é um simples administrador. O que aconteceu, Lelo? Ele, como administrador, levantou qual era a dívida. Quando ele levantou, vou brincar aqui, ele levantou a capivara, levantou qual era o tamanho da dívida, deu 262.930.334. É isso, Lelo? Isso aí. Ó, o Lelo me passou o número, tá aqui, ó, 262 milhões de reais. Bom, pelo que a prefeitura, pelo que a Santa Casa arrecada, vamos supor, quanto que é a arrecadação da Santa Casa hoje? 4 milhões, Leandro? Por mês? Mais ou menos isso aí, né? Nessa base. Eu peço perdão porque eu não tenho o número exato. Então vamos supor que seja isso. 4 milhões por mês. Quem recebe 4 milhões por mês, como é que vai pagar uma dívida de 262 milhões de reais? Você está me ouvindo? Você está me vendo? Eu estou perguntando o seguinte. A Santa Casa tem uma dívida de 262 milhões de reais. Arrecada, vamos supor, 4 milhões por mês. Com 4 milhões por mês, ele tem que pagar todos os impostos, todos os encargos, os funcionários, fazer pagamento de energia, de água, de esgoto, tem que fazer tudo. Eu pergunto para você o seguinte, como que com 4 milhões de reais por mês vai se pagar 262 milhões? Eu não preciso ser matemático, nem você, nem ninguém, para saber que essa é uma situação de insolvência. O Neto, aqui tem uma contribuição do ouvinte que você pode até responder e dar continuidade ao que você está dizendo. Mas antes eu quero agradecer o genro do Lelo aqui, o Acir Monteiro de Barros Neto, que está assistindo o programa. O vereador Rafael Dutra está assistindo o programa. Um abraço, Rafael. Um abraço, Acir. Maria Rampim, lá de Ribeirão Preto, também está assistindo o nosso programa. A Ana Paula Melo diz que, para mim, o Ibrahim foi o que mais batalhou pela Santa Casa. É injusto falar dele. E agora vamos a sua contribuição. Cláudio Santos contribuindo aqui, né? Obrigado, Cláudio. Vamos lá. Neto, bom dia. Recentemente, o ex-ministro Padilha afirmava que o problema da Santa Casa não era a tabela SUS, mas ingerência, mas não aprofundou no assunto. Na gestão Peguim, o déficit mensal apontado era de 650 mil e ninguém se dispôs a ajudar. A prefeitura assumiu, por meio da intervenção, passou a receber mais de 1 milhão por mês do governo, é o que você acabou de falar, Neto, 1 milhão do governo estadual, e se negou apoio ao Peguim. Na época, o governo estadual, segundo ele, negou apoio ao Peguim. É porque nessa época ele fez uma reunião até na Assembleia, você lembra? Verdade. Passou a se valer dos benefícios dos programas do governo federal após a obtenção da CNH. Incrementou o setor de captação do hospital, etc., e deve ter reajustado a contratualização. Com isso, em tese, se o déficit era de 650 mil, logo, com essas arrecadações, não era para ter déficit. Assim, o déficit, que ora apresentam como sendo acima de 2 milhões mensais, entre aspas, segundo ele, é dado fabricado, para justificar a dívida de 64 milhões, saltou para 300 milhões. Ou você crê que ele exista? Considere 2 milhões X o número de meses da intervenção,
para chegar a aproximadamente esta dívida apontada, mais os empréstimos contraídos. E também acrescentando, a Ana Paula disse, nossa, segundo, realmente é insolvente e tal. Mônica, a filha sua, Leiro, também está assistindo o programa. Lembrando que lá na ótica deles, na ótica Lux, tá no telão, viu, Neto? Muito obrigado. Como o Luiz Mizera fez em muito Campinas. obrigado. Vacina é meu xará, é Ciro Monteiro de Barros Neto. É o pai dele. Monteiro de Barros Neto. O pai dele chamava Paulo Monteiro de Barros. Paulo Monteiro de Barros. O do meu tio Paulo. Exatamente. Um grande abraço a Ciro, Mônica e os seus filhos também, que a gente tem uma amizade fraterna e uma relação de irmãos. Lelo, o que eu queria dizer, muito obrigado pelas observações todas, acho que demonstra que as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque é o seguinte, né, eu não estou aliviando, não estou criticando ninguém, eu estou tentando posicionar o que é a realidade dos fatos. Uma das questões mais polêmicas que aconteceu na administração do Petrov foi a venda do plano de saúde Santa Casa para o São Francisco Clínicas. Onde é que está a grande polêmica dessa venda, dessa comercialização? Eu estou falando do que eu penso, qual é a visão que eu tenho. Na verdade, o plano de saúde da Santa Casa, ele não tinha outro caminho a não ser vendido. Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde começou a dar tantas exigências para os planos de saúde, inclusive, uma das maiores exigências é que o plano de saúde ele tem que ter dinheiro em caixa, em depósito, dinheiro vivo, para poder arcar com aquilo que se chama seguro. Ou seja, tem que ter um volume de dinheiro no caixa para poder, se acontecer uma eventualidade, ter disponibilidade de pagar o compromisso. Essa é uma exigência para todos os planos. Mas sem outras coisas também é o seguinte, eu como usuário de plano de saúde, eu quero tudo, quero todos os benefícios. Você como gestor do plano de saúde, você sabe que quanto mais você é obrigado a dar, mais você tem que aumentar a mensalidade de quem tem um plano de saúde. E aí eu não quero que aumente a mensalidade. E foi o que aconteceu com o Santa Casa de Saúde. Ele não conseguia no mercado aumentar a sua mensalidade, mas aumentava a sua despesa. Então o Santa Casa de Saúde também começou a entrar em sofrimento econômico. A ponto, Lelo, de que a intervenção no plano de saúde de Santa Casa pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, era iminente. Então a venda era uma questão de dias. Aí, Lelo, é que entra uma outra questão polêmica, que foi como que o Edu Petrov anunciou a venda. O Edu anunciou uma venda faraônica, dizendo que tinha vendido por mais de 30 milhões, uma coisa assim do tipo. Acontece que, quando ele apresentou esse número, ele contabilizou o que o plano de saúde de São Francisco tinha de compromisso com a Santa Casa para pagar nos próximos 10 anos de serviço que ela iria tomar da Santa Casa. Então é o seguinte, a Santa Casa de Saúde foi vendida por um valor em dinheiro irrisório e foi contabilizado o seguinte, tem um contrato aqui, você vai pagar 700 mil reais por mês. Quanto dá isso no ano? Dá 8 milhões e 400. Ah, tá bom. Quantos anos isso? 10 anos. Então isso dá 82 milhões. Não é essa a conta, né, gente? Porque uma coisa é o lucro. Uma coisa é a venda, outra coisa é a prestação de serviço, que se você não negociar bem, em vez de você ganhar dinheiro com esse dinheiro, você perde. Então não dava para contabilizar. A maneira como foi anunciada, e isso foi inclusive alvo de muita denúncia na campanha eleitoral entre Graça e Guilherme, tá certo? Todo mundo lembra, isso é que não foi uma atitude legal politicamente, em termos de transparência. Então, o Santa Casa Saúde foi vendido e precisava ser vendido. Agora, o valor que foi vendido, a maneira como foi anunciada, isto é uma grande polêmica. E isto certamente vai ser apurado, vai ser denunciado, vai ser mostrado. Agora, não que eu entenda que tenha tido má fé ou desvio, nada disso, Lelo. Acontece que a negociação ela foi anunciada para a sociedade de uma maneira como se ela fosse resolver parte dos problemas da Santa Casa e não resolveu. Faltou aí uma consulta aos conselheiros, aos associados da Santa Casa. Mas, Lelo, estava sobre a intervenção. Então, nós conselheiros, nós não. Quando eu era conselheiro e você, Lelo, com a intervenção, você perdeu sua função. Não, mas na intervenção não cita o conselho. Lelo, é uma grande discussão o que eu estou dizendo é o seguinte, a intervenção, ela acabou com o formato de gestão que existia, que era de um provedor
auxiliado pela mesa diretora e auxiliado também pelos conselheiros. Aquilo caiu. Mas poderia ouvir os sócios, né? Poderia, Lelo, mas acontece que a intervenção não obrigava, isso foi alvo de disputa judicial e a justiça se pronunciou que não era necessário. Não sei se você se lembra disso. Houve polêmica sobre isso. Eu estou fazendo toda essa história para dizer o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, pode ter tido uma má administração? Pode. Pode ter tido má versação? Pode. Porém, existe um fato concreto sobre a Santa Casa. O que se paga para a prestação de serviço da Santa Casa não é suficiente para a sua manutenção no dia a dia. Quer uma prova exata do que eu estou falando? Logo quando o Henrique Prata assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez, depois da auditoria, foi cancelar os planos de saúde da Unimed e da Santa Casa. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, o que a Unimed e o que o São Francisco Saúde paga pra gente, nós é que pagamos para trabalhar. Por quê? Eles nos pagam, vamos supor, 700 mil e gastam 800, 900 mil. O Henrique tomou essa atitude de descredenciar os planos de saúde. Assim como o Henrique tomou a atitude de descredenciar o pessoal do grupo de imagens, porque ele entendia que parte da receita da Santa Casa ia para quem faz os exames de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia. E ele acha que lá seria uma fonte de receita da Santa Casa. Ele descredenciou o laboratório de análise clínica, porque ele entendia que aquilo poderia melhorar a receita da Santa Casa. O Henrique começou a tomar conta de gestão da Santa Casa para melhorar a sua receita e diminuir o déficit. Porém, Lelo, o Henrique, com essa conta que eu acabei de mostrar, 262 milhões de dívida, arrecadando, sei lá, 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, nunca vai pagar essa conta. Nunca. O que isso significa, Lelo? Ele entrou na justiça dizendo o seguinte, olha, a situação da Santa Casa é insolvente. Neto, sem lembrar dos planos de saúde que eles têm o direito de glosar procedimentos, né? É verdade, Lelo. Presta serviço, chega lá, está glosado. E não tem... ninguém pode contestar porque já manda o pagamento certo. Foi realmente uma aberração. Lelo. Planos de saúde. Por isso que muita gente pergunta, mas Santa Casa não está atendendo, não pode atender. O Fauzi faz uma colocação aqui, que ela é um copo de vinho na metade. Né? Ele fala o seguinte, os médicos não têm nenhuma responsabilidade sobre a questão da Santa Casa, das dívidas da Santa Casa. Então, eu falo principalmente para os meus amigos médicos. Quantos médicos estão sem receber há 6 meses, há 1 ano, que fizeram o procedimento e o repasse de dinheiro não chegou para eles? É duro, porque o médico tem conta para pagar, tem escola, tem farmácia também, tem financiamento. Então, isso é uma coisa horrorosa. Muitos não têm consultório, né, Neto? Porém, o Fauzi sabe, e muitos dos meus queridos amigos médicos sabem, que muitos médicos em Barretos usavam a Santa Casa para fazer o procedimento no SUS e dentro do consultório pegavam um chequinho para fazer o atendimento particular. Diga para mim, Fauzi, o que eu estou dizendo é mentira? Você que é meu irmão médico, você que é meu amigo médico, o que eu estou falando é mentira? Eu sou mentiroso? Quantos médicos aproveitavam que a anestesia, o produto químico, a máscara, a sutura, a agulha, tudo ia ser pago pelo SUS. Mas só que o procedimento, lá no consultório, acerta comigo aqui, ó. É o seguinte, sou eu que vou te operar, sou eu que vou fazer isso, tal. Paga para mim em paralelo. Não aceita cheque nominal. Então, Lelo, tem uma coisa. Isso não é geral, não são todos os médicos que agiram dessa maneira. A grande maioria não agia dessa maneira, mas tem sim muitos médicos que muito tempo agiram dessa maneira. E, portanto, se o Fauzi quer que se apure tudo, eu quero que ele apure também dos seus colegas médicos. Que ele venha nesse microfone dizer, o meu colega tal fez isso. E fazia isso. E fazia isso sistematicamente. Porque é bom ser macho, durão, bravo, fazer manchete, aparecer na primeira página, no Jornal de Barretos, no Jornal Diário, em tudo quanto é lugar. Para querer pegar e desaguar a mágoa que ele tem no Ibrahim. Mas eu quero ver se ele tem peito de falar isso para os colegas dele.
Dele ir lá na justiça e falar, ó, tem colega meu que fez isso. Não, na matéria ele já fala, os médicos não tem nada com isso. Lelo, quer apurar? Apura tudo. Claro. Quer levantar? Levanta tudo. Quer passar pente fino? Passa pente fino em tudo. Agora, só o que me interessa, porque aí eu saio bonito na fita. Não. O que acontece é o seguinte, Lelo. Nós precisamos falar o que pensar e refletir sobre o seguinte. O problema de saúde da Santa Casa de Barretos, ela começa com uma origem. Qual é a origem? O descaso com os recursos públicos que são levados para cobrir o SUS. Ou seja, o que se repassa para os serviços da Santa Casa é insuficiente para a sua manutenção. E isso provoca déficit mensal. Com déficit mensal, você não paga a conta do mês e você não consegue pagar a conta do passado. Lelo, é o seguinte, todo mundo hoje está criticando o Henrique por ter pedido a insolvência. Todo mundo. Mas o Henrique cometeu uma insensatez de pedir a insolvência da Santa Casa. E o direito dos credores e tudo mais. Tá bom, a justiça falou, não haverá insolvência. Nós não decretamos a falência. É a atitude correta também da justiça? É. A justiça está certa? Tá. Porque também a justiça, Lelo, ela está defendendo a sociedade em uma questão ética. Porque se você falha a Santa Casa, mas no mesmo prédio, no mesmo local, se ergue uma nova empresa para começar do zero, isso, Lelo, é evidente que não pode. É evidente que não está certo. Agora, o que vai acontecer? O que resta para Barretos? O que resta para Barretos é o seguinte, é uma questão de meses, é uma questão de pouco tempo, que a Santa Casa quebre. Mas quebre integralmente, porque não tem condição de pagar 262 milhões de reais. E hoje está 300, meu Neto. 300. E o que vai acontecer, Lelo, com a saúde de Barretos? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho vai se construir um novo prédio. Daqui a pouquinho vai se arrumar uma solução. Por exemplo, o doutor Web está demonstrando grande competência. Aumentando o hospital. Aumentando o hospital. E ele está atendendo quem? Quase que 100% do atendimento de São Francisco é feito no Hospital São Jorge, ou no ambulatório da Avenida 7, ou quando é caso complexo, leva o paciente para Ribeirão Preto. Quando leva para Ribeirão Preto, está tirando dinheiro dos médicos de Barretos, dos enfermeiros de Barretos, dos empregos de Barretos. São Francisco faz isso. Ele usa o São Jorge nas cirurgias que são menos complexas, usa o ambulatório quando precisa de internação e quando é alguma coisa muito séria, leva para Ribeirão Preto. A Unimed usa hoje o Hospital São Jorge, usa a Santa Casa, tá certo? E quando é alguma coisa muito complexa, talvez o paciente vá para Ribeirão Preto, ou para Rio Preto, ou para qualquer outro lugar. Mas, Lelo, o que vai acontecer? Isso é no plano de saúde, de segurança. No caso moça, já te atendo, só um minutinho. E no caso, Lelo, da iniciativa privada, vão começar a surgir mais clínicas, mais hospitais para poder atender a demanda de Barretos. E logo, logo, Lelo, o que vai ser edificado? Vai ser edificado algum outro prédio para absorver o SUS em Barretos. Vai começar praticamente do zero. A Santa Casa, com 260 milhões de reais, vai quebrar. Tá certo? Vai quebrar. A menos que a prefeitura tenha que pôr 260 milhões de reais para continuar tocando. Que são 300 hoje, estou te falando. Tá bom. Leandro, Ô Neto, eu posso interromper? Porque a prefeitura que é a interventora. Ô Neto, eu posso interromper um pouquinho? Por favor. Porque tá bombando aqui na internet esses comentários que você está fazendo aqui, viu? Tem muita gente achando que eu estou falando bobagem. Não. Ao contrário, todo mundo Pelo concordando. contrário, é por isso que eu estou querendo falar. Não, mas eu aceito. Tem pessoas que não concordam com o que eu estou falando. E é admirável isso também. Tem pessoas que podem pensar diferente. Tem pessoa que não concorda, o Fausto não está concordando. Então vamos lá, O Neto. Fausto é meu amigo, é meu amigo. O Fausto é meu amigo. Mas eu sei como é que ele pensa.
Eu sei que no fundo, ele estava querendo descer o cacete no Ibrahim, pô. Tô te cutucando só. Se eu encontrar o Fauzi hoje, ele vai me abraçar, eu vou abraçar ele, vou conversar com ele. O Fauzi é meu amigo também. Não tem dificuldade com o Fauzi. Tanto não tem dificuldade que eu falo isso pra ele. Eu sei, mas vocês não podem se morder um no outro, não. Não mordemos, não. Sai veneno. Não. Ô Neto, a Febates Ana Paula diz parabéns pela retrospectiva da dívida da Santa Casa, Caro Monteiro. Quem que tá falando? Febates Ana Paula. Muito obrigado, Ana Paula. A Heloísa Helena Pereira está assistindo, o André Peroni está assistindo, o André Peroni foi presidente da Associação Comercial. O Rogério Neves Costa, parabéns por colocar tudo às claras e informar aos ouvintes, Neto. Muito obrigado. Esse programa é magnífico, diz o Rogério. A Dina Metzer está assistindo o programa. O André Peroni, de novo, perfeita colocação, Neto. E a Marilda Marques, ainda falando sobre o que você falou aí. Parabéns por esse comentário, Neto. Isso acontece faz muitos anos, há 35, 34 anos. Eu paguei cesariana, o obstetra, anestesista, auxiliar e pediatra, tudo à parte, né? E o J. Carvalho também está assistindo. Vê que você não está sozinho. Como é que é o nome da senhora que pagou a Marilda Marques, 35, 45 anos, já pagou tudo à parte. Obstetra, anestesista, médico, só lembrando tudo. que o Moça Calil está te chamando eu aqui. acho que é lá da concessionária dele, ele quer falar sobre o... Não, sabe por quê? Eu tenho impressão, porque ele deu, se vocês lembram, ele deu a ideia antiga, quando começou a surgir esse débito da Santa Casa, a construção de um novo prédio em outro local, aí sim poderia ser outro CNPJ e outro hospital. Lelô, o Moça Calil tinha essa ideia. Você é contador, o Onofre ali é advogado, o Luiz também é miserável, um dos mais brilhantes advogados de Barreto. Obrigado, Neto. Eu queria fazer um comentário breve para o ouvinte que está nos acompanhando agora. Suponhamos que eu compre uma empresa. Eu compro uma empresa hoje. E essa empresa, vamos falar uma concessionária de bebidas, como a do Onofre, como o Onofre teve lá no passado. Onofre, se eu comprasse uma concessionária de bebidas, tá certo? Quando eu compro de você e passo a assumir todas as dívidas eventuais que a sua empresa, que a empresa viesse a ter, trabalhista, tributária, ou qualquer outro, fornecedores, qualquer coisa, quando você vende para mim, tá certo? Eu posso comprar por R$1, posso comprar por 10 milhões de reais. Quando uma pessoa vende, eu estou assumindo a responsabilidade de toda a história daquela empresa. Você assume o ativo e o passivo. O ativo e o passivo. O passivo. Ativo que tem, passivo dívida. Tá. Então, a Santa Casa é a mesma coisa. Agora eu queria esclarecer um outro detalhe, o Luiz me corrige se for verdade, se for mentira. Suponhamos que eu não comprei a concessionária. Tá certo? Não comprei. Eu fui lá na Brahma e ela me deu uma concessão nova. Só que para eu funcionar, eu funcionei no prédio antigo da concessionária, pagando aluguel para ela. Ainda assim a justiça interpreta que eu tentei ludibriar, tá certo? Corretinho. Eu tentei ludibriar e passo a ser responsável também pela dívida dela. Lógico. Porque, na verdade, eu estou no mesmo ramo de atividade, estou ocupando o mesmo ponto, só fiz uma malandragem de mascarar a operação. Uma malandragenzinha jurídica, né? Chama sucessão. Sucessão. Tá. É uma sucessão. Direitos e deveres, né? Com deveres e com direitos e deveres. O que se imagina é o seguinte, que a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, se pedisse a falência dela ou a insolvência, que o gestor que estiver lá de plantão, no caso o Henrique, ele poderia ocupar todo o prédio da Santa Casa, todos os mobiliários, todos os equipamentos, os direitos, se beneficiar disso para dar sequência a uma nova empresa com um novo CNPJ. Não pode. Não. Se a insolvência fosse aceita, o prédio da Santa Casa seria falido, não iria pagar dívida nenhuma, porque não iria, para pagar a dívida, principalmente a questão trabalhista, teria que se vender o prédio em leilão, tá certo? Teria que se vender os equipamentos, teria que vender todo o patrimônio da Santa Casa para quitar a dívida até no montante que for possível do bem que ela tem. Significa dizer, Lelo, o seguinte, vamos supor que aquele prédio da Santa Casa valesse 20 milhões de reais. Todos os equipamentos, tudo ali, valesse mais 10 milhões de reais. Teria que se apurar 30 milhões de reais
vendendo, comercializando, para pagar primeiro quem? Os direitos trabalhistas. Todos os funcionários que perderam o emprego, que não receberam fundo de garantia, férias, 13º, o primeiro dinheiro disponível é para pagar essas pessoas, que é o administrador da massa falida que tem essa obrigação. Exatamente. Depois, Lelo, que pago todos os ônus trabalhistas, os direitos individuais dos menos favorecidos, aí vem uma escala dos devedores, os menores, os pequenos, até chegar numa grande empresa como a Siemens, por exemplo, ou alguma dívida de grandes empresas, que vão ser os últimos a receberem. Mas antes disso tem os tributos. Tem os bancos, os tributos. Isso, Leandro. E outra coisa, quem vai se ferrar? Banco. Banco, por exemplo, não ia receber praticamente nada. Esse ia ter que colocar no balanço dele prejuízo. Agora, o que não ia acontecer, o que não podia acontecer, faliu, no dia seguinte, se abre um novo CNPJ, vai lá no Ministério, consegue homologação do SUS e tal coisa, e ocupa o mesmo prédio, a mesma maca, o mesmo aparelho, o mesmo centro cirúrgico. Isso não. Por quê? Aí todos os credores, pela lei civil, têm o direito de cobrar. Então não se matou a dívida. A dívida continua presente, Lelo. Então o que eu estou dizendo? Isso é racional. Eu não sei se as pessoas não conseguem enxergar. Não consegue pensar isso. Estão enxergando, né? Tanto é que é verdade que estão manifestando eu sei, aqui. Lelo, que tem, eu estou dizendo que tem gente... Tem gente teimosa. Não é teimosa. Tem gente que está entendendo, mas tem gente que sabe que é desse jeito, mas quer aproveitar a situação para fazer política, para fazer uma série de ondas. O que eu estou querendo dizer, Lelo, é assim, é claro, como a luz do sol, que a Santa Casa, com 262 milhões de reais, vai quebrar. Ou ela vai quebrar, ou ela não vai pagar ninguém. Ela vai continuar operando do jeito que está operando nos últimos 10 anos, pagando o dia a dia, mas sem condição de pagar o que está devendo. Neto, então, na prática, a insolvência já aconteceu. Deixa eu te dar um aperto. Por exemplo, e o juiz que aceitou essa decretação e o promotor? Eles vão responder também por isso, porque eles se eles dessem. Lógico. Eles também não iam colocar o dele no ponto. Ô, Lelo, deixa eu contar uma coisa para você. Sabe o que acontece? Tecnicamente, tanto o juiz quanto o promotor, eles não tinham opção. Eles não podiam aceitar. Sabe por quê? Porque ficou claro, ficou assim, pelo menos, não é que ficou claro, em vários momentos, em várias circunstâncias da sociedade, se discutiu que a tentativa era que a Santa Casa falisse e fosse aberto uma outra CNPJ que começasse do zero. Isso, Lelo, não existe. Essa possibilidade não existe. Então, o que eu prevejo que vai acontecer no futuro? A Santa Casa de Barretos vai continuar operando do jeito que está, todos os credores não vão receber, então, na prática, a insolvência está sendo praticada há muitos anos. Mas, Neto, aí eu faço uma pequena colocação. Por favor. Porque é o seguinte, o que ela precisa, no caso, então, se é essa negociação com o passado, não é de um pedido imediato de falência, mas sim de um pedido de recuperação judicial. Porque na recuperação judicial, tecnicamente, estaria muito mais alinhado com esse objetivo. Porque se o objetivo é você não pagar o passado, ter um prazo maior, ter um poder de negociação com a justiça te dando esse respaldo, esse respaldo não vem do pedido de falência. Porque o pedido de falência é o pedido do encerramento das atividades, de certa forma, sem que haja sucessão em qualquer que seja outro CNPJ. Quando a gente está falando da recuperação judicial, que ao meu ver deveria ter sido feito desde o início com a questão técnica mais alinhada com o objetivo, você teria o prazo e o respaldo do judiciário para fazer a negociação, se possível, do passado e quando é possível. Então, meu visto, não tinha como o juiz aceitar ou falência. Lógico. O pedido partiu errado e deveria ter sido através da recuperação judicial. A sua observação está corretíssima, viu, Marcelo? E outra coisa. Brilhante, Marcelo. Uma brilhante mesmo, porque na recuperação judicial, você não diz ao juiz que você não quer pagar o passado, porque a mudança de CNPJ acaba sendo muito ruim no caso, né? Mesmo que você queira pagar alguma coisa, mas fica parecendo que você quer mudar. É a mesma coisa se você mudar o seu CPF. Acabou. Você não paga ninguém no passado. Deixa eu só dar uma lembrar aqui. A recuperação judicial irá demonstrar a toda Barretos que a Santa Casa teria bons princípios
e que queria saldar toda a dívida do passado. Exato, e que tem responsabilidade tanto nos direitos quanto nos deveres. Né? Neto, deixa eu só falar uma lembrancinha, se eu esqueço. Lembrar quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que deveria ter chamado o Henrique para o programa. O Henrique está na Alemanha. Convidamos, ele vai participar do programa semana que vem. Então, mas ele está na Alemanha. Isso, ele não veio mas no próximo estará com a gente. E já que o programa está encerrando, o J. Carvalho está dizendo, o J. Carvalho, esse grande poeta sertanejo, né? Esse programa precisava ser diário, tá aí o aumento que você pediu. Parabéns pela organização. Deixa eu colocar um negócio aqui. Mais 2 minutos. Tá bom. O Moça me escreveu aqui dizendo: também concordo com quase tudo que foi colocado a respeito da Santa Casa. O que não está dando certo é fazer a arrecadação junto com a comunidade barretense, e esse recurso que é para pagar médicos, funcionários, remédios, a justiça bloqueia para pagar dívidas antigas. Ou seja, você imagina um grupo de voluntários fazer levantamento de recurso, em vez do recurso ser específico para fazer isso, fazer aquilo outro, pagar a dívida antiga. E é por isso que eu reforço até de que o que precisa é de uma recuperação judicial, exatamente para que essa dívida... Aí o Moça conclui dizendo o seguinte: se é para pagar 300 milhões, é mais viável construir uma nova Santa Casa. Eu queria... Bloqueou o dinheiro da cobertura, Neto. A parte dele. Do dinheiro que o Giovanni Barrotti e a equipe dele conseguiu, a Caixa Econômica bloqueou. Ô Lelo, deixa eu contar para você. Não foi a Caixa Econômica que bloqueou, foi determinação judicial. O Marcelo, mas a Caixa provocou, né? Judicialmente. A Caixa pediu o bloqueio, porque afinal de contas ela é credora, né, da Santa Casa. Ô Marcelo, quando você fala que o pedido tinha que ser para uma recuperação judicial, eu acredito que é o próximo passo. Porém, Marcelo, também eu acho que é importante que as pessoas vejam que no mundo real você vai tecnicamente pedir uma recuperação judicial. Só que essa recuperação judicial vai ficar lá acordado, pode-se negociar isso, paga isso, existe um plano. Esse plano, ele é execuível? Ele é possível? Não. Eu estou falando da minha visão. A minha visão é o seguinte: se você pede uma recuperação judicial, você tem que ir perante a justiça tentar fazer um acordo para pagar os credores. Para você pagar os credores, você tem que ter receita. Você tem que ter renda. Tá certo? A Santa Casa vai ter receita e renda para pagar os débitos de quase 300 milhões de reais? Não vai ter. Então, mesmo que você tecnicamente peça, ele vai ser um pedido que todo mundo sabe que não vai ser cumprido. A menos que chegue aqui uma pessoa maravilhosa, que tem 300 milhões de reais, e fala assim: tá aqui, eu pago a dívida, vamos começar do zero. Isso não existe. Como não existe, a receita que a Santa Casa tem de quase, eu estou falando 4 milhões, me perdoe, isso é um número simbólico, isso, tá certo? Esses 4 milhões mal dá para pagar o dia a dia dos funcionários, do dia a dia da Santa Casa. Então, mesmo que a Santa Casa faça um pedido de recuperação judicial, ela não vai ter de onde tirar recurso para poder pagar isso. A própria Caixa Econômica, eu não resisto, eu tenho que contar essa história aqui. Lelo, conversando com o Henrique. Tem mais 5 minutos só, né? Tá bom. Conversando com o Henrique. Agora não é bullying, não. Agora é oficial. O Henrique, com a influência que ele tem em política, ele tentou, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao governo, um dinheiro mais alongado para poder pagar a dívida. Vamos supor, ele tentou pegar 260 milhões com a Caixa Econômica Federal para poder pagar todas as dívidas e renegociar esses 260 milhões para 30, 50 anos. Tá certo? Sabe qual foi a resposta da Caixa? A Caixa falou: nós não podemos emprestar todo esse dinheiro. Nós podemos emprestar, estou colocando teoricamente, 90 milhões. Vocês podem emprestar 90 milhões? Tá. Desde que nós emprestemos 90 milhões para vocês pagarem os 90 milhões que vocês nos devem. Muito amigo, hein? Quem tem amigo assim não precisa de inimigo. Não, Lelo, o que a Caixa queria? A Caixa queria salvar dela, emprestar, pegar um dinheiro para pagar a conta e renegociar daí para frente. O que aconteceria isso? Um sucesso no balanço da Caixa. Os atuais gestores da Caixa, gerente, diretor, tudo mais, puxa, olha, nós tiramos do nosso balanço esse pepino aqui, que está sem cobertura, está sem pagamento há mais de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, nós consolidamos e alongamos a dívida. Quer dizer, para quem entende contabilidade, entende o que eu estou falando, Lelo, que é, em termos de efeitos de balanço,
de empresa, uma grande tacada. Claro. Lelo, não tem santo. Lelo, não tem santo. Não tem mágica. 2 e 2 dá 4. Não dá 3,8, 4,2, não. O dinheiro que o governo repassa para poder sustentar a Santa Casa, que é o governo estadual, municipal ou federal, não fecha a conta da Santa Casa. Gera déficit. E gera déficit mensal. Gerando déficit mensal, não vai ter dinheiro nem para o custeio do dia a dia e nem para pagar 300 milhões de dívida. Então, para que lado que nós estamos indo? Toda essa polêmica que está acontecendo é de um cara que já enxergou o que eu estou dizendo aqui. A Santa Casa é insolvente. Agora, o que vai acontecer, Léo? Nós temos duas coisas. Ou a Sociedade Barretos vai começar a construir uma nova plataforma de saúde, que não vai chamar Santa Casa. Não vai chamar Santa Casa. Vai ter um outro nome, mas vai ser credenciado pelo SUS. Vai ter um outro credenciamento do SUS. E a Santa Casa vai continuar operando mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, do jeito que está. Dando cano em quem emprestou dinheiro, quem tem para receber, porque não vai receber, essa dívida não vai receber. E a Santa Casa vai fazer um esforço muito grande para operar assim. Gastou 4 milhões, arrecada 4 milhões. Se a arrecadação cair para 3 milhões e 800, vai tentar viver com 3 milhões e 800, para não aumentar o déficit e poder cumprir o seu dia a dia. Mas solução em definitivo da Santa Casa, eu não consigo enxergar. Ó, gente, olha, Santa Casa, agora vamos aos nossos ouvintes que estão participando do programa. Vamos encerrando, vamos respeitar o horário. E quem estava ouvindo com muita atenção o Neto é o João Monteiro de Barros, você conhece muito bem, né, Neto? Muito bom. O Luiz Antônio Rocha, o engenheiro que foi secretário municipal também, nosso querido amigo Luiz Antônio Rocha, assistindo o programa. É isso aí. E o pessoal Gustavo Miziara, Paulo Henrique Zago também entrou aqui. Isso. Obrigado, Gustavo. Obrigado. É muita gente, programa bombando, graças a Deus, né? Eu agradeço a audiência. Eu queria dizer o seguinte, eu humildemente recebo os contrapontos de pessoas que divergem da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir ou de falar, e isso é que enriquece a sociedade. Ninguém é dono da verdade. Às vezes você tem conhecimentos de determinados fatos e isso te faz levar uma linha de raciocínio. Talvez tenham pessoas que têm outros conhecimentos de fatos divergentes, diferentes do meu, que têm uma outra linha de raciocínio também. E isso que é bonito, é você se respeitar, você ter a liberdade de pronunciar, de falar, tá certo? E estimular o pensamento da sociedade para que a gente possa chegar em soluções. Bem, muito obrigado ao Luiz Miziara. Sabe, você tá. Se Deus quiser, estarei aqui. Você sabe, tomara que o Rick venha, né? E ele, então, a gente prossegue com esse assunto de Santa Casa. Lelo, posso fazer só uma observação, Lelo? O Múcio escreveu aqui, Neto, é isso mesmo. Na primeira negociação com a Caixa, dos 248 milhões, era com carência de 5 anos e juros de 6,5% ao ano. Nos 90 milhões sem carência com juros, com 22% ao ano, e recurso ficava com a própria Caixa Econômica Federal. Tá vendo? É negócio, vocês entenderam? 90 milhões sem carência, com juros de 22% ao ano. E o que ele tinha tentado, o que o Henrique tinha tentado, era uma negociação de 240 milhões, com juros subsidiados a 6,5% ao ano, que é praticamente abaixo da taxa Selic, com 5 anos de carência para pagar. A Caixa falou, não, nós só emprestamos 90 milhões, com juros de 22% ao ano, para você pagar a minha conta. Os reservadores vendem produto de toda a qualidade. A Caixa Econômica vende dinheiro. É isso aí. Agora, eu fui nos Zé dos Lavradores nesse domingo passado, Lelo. Está aberto no domingo, fica sempre aberto no domingo. Eu fui lá às 3 horas da tarde para comprar velas, sabe? Porque você tá namorando? Fiquei encantado, Você tá namorando, Lelo. Não, rezando. Ah, não, porque na minha época eu levava vela. Não, Lelo, fiquei encantado com a beleza e com a variedade de produtos dos lavradores do supermercado. O Zé continua sendo um grande empresário, um homem maravilhoso. Você fica imaginando, domingo, 4 horas da tarde, o supermercado pulsando, cheio de gente, todo abastecido e bonito. Parabéns, Zé, Deus te abençoe. Você está vendo, né? Passa lá. Muito obrigado, Nestor, sempre convidado, Onofre, Marcelinho, Luiz Miziara, Adriano Vieira no Facebook, Ismael Santos na mesa de som, exatamente às 11 horas e 39 minutos. Bom fim de semana.